Gostei do Jorginho, achei uma estreia legal demais dele. O passe pro segundo gol foi uma coisa muito bonita. O Jorginho é um jogador especial mesmo, né? Ele achou um posicionamento, o Felipe Luiz achou um posicionamento muito interessante dele, do Pulgar, o Gerson um pouquinho mais à frente, o Arrascaeta solto, achei que funcionou bem, bom ritmo de jogo, permitiu muito pouco a Esperança e ganhou o jogo com uma certa tranquilidade. Então, acho que já garantiu classificação para a próxima fase, a não ser que dê uma zebra muito grande contra o Los Angeles, o que eu não acredito. Aguardemos, foi legal, foi uma boa estreia e gostei muito de ver o Jorginho, jogador de um nível muito alto e que chegou bem, né? Chegou já jogando um futebol legal e o Luiz Araújo está vivendo um momento bacana, confiante, meteu o segundo gol de uma maneira, aproveitou bem a jogada do Jorginho e fez o gol. Pode se elogiar, a partida do Flamengo para mim foi muito boa, estava assistindo lá na Vila Maria com a galera, a gente fez uma galinhada, preparamos tudo. E aí, Tico, vou te falar, a gente, não só eu, a galera toda que estava comigo falou: por que o Flamengo não joga assim no Brasileiro e na Libertadores? Porque o Flamengo se impôs de uma maneira, né? Não é um time qualquer, é um dos principais times da África, junto com o Al-Ahly. O Flamengo se impôs, fez uma grande partida, o Jorginho estreou muito bem, né? Eu pegando aquilo que eu falei no programa aqui meio-dia, à noite, você refletiu todo mundo, lá, não sei Luiz Araújo, que eu não sei se já foi de seleção de base, todo mundo ali, ó, com bagagem de seleção, jogadores experientes, fez mesmo com que prevalecesse a carreira de cada um. Se você fala assim, valor individual, achei que todo mundo jogou legal. Agora, assim, no conjunto, foi muito bem mesmo. O Felipe Luiz, muito bem, gostei da escalação. Né? O Luiz, sempre que eu falei aqui, o Luiz Araújo, para mim é titular desse Flamengo. Já falei, não é porque ele fez ontem aí jogada, tudo fez o gol, não. Eu sempre falo que ele é um cara que arremata bem de fora da área, dá velocidade, tem um bom passe também. Joga de cabeça erguida, né? E merecia passar já para ser titular desse time. A formação que o Felipe Luiz saiu jogando ontem, gostei também, o Alexandre não pôde jogar. Mas assim, o Flamengo ontem, sim, foi Flamengo tocando a bola, com a supremacia, tranquilo. O Jorginho, há menos de 4 anos aí, era o melhor volante do mundo. Aí surge o Rodri, né? Ele foi campeão europeu, foi tudo. Jogou muito bem, foi uma partida muito sólida. O Flamengo hoje, porque tem aquele negócio, né, de critério de desempate, de cartão. O Flamengo hoje é primeiro do grupo. O Chelsea jogou à tarde. E falando sério, eu assisti o jogo do Chelsea ontem. Se o Flamengo jogar assim contra o Chelsea, o Flamengo vai pau a pau. Tete a tete com o Chelsea, que eu fiquei ontem olhando o time do Chelsea, antes, às 16 horas. Foi campeão da 3ª divisão ali, que é o campeonato europeu. Na Premier League conseguiu chegar entre os 4. Mas não tô tremendo não, tá valendo 100 também. É 100 nesse já grupo. Já tá tremendo? É 100. Eu tô falando do jogo Você já tá tremendo? O jogo de ontem, o Flamengo foi bem. Tem vários jogos. Por isso que eu quero apostar com você todos os jogos. Tá valendo. Já tá tremendo. Tá valendo todos os jogos. Já tá vendo que o bicho pode pegar pro Chelsea. Não, o time do Flamengo, pra mim, em valores individuais, é melhor que o Chelsea. Mas é o Chelsea da Premier League. Né? Vai ser um jogão. Calma, Tico. Depois não vem aqui, ó, ficar... botou experiência, botou não sei o que. Eu já conheço. É 8 ou 80. Vamos falar da noite de ontem. O Flamengo jogou bem, mereceu a vitória. E foi uma vitória com um requinte mesmo de Flamengo. Eu achei que a atuação foi boa, né? O adversário não é um adversário desafiador, um adversário bem inferior ao Flamengo, né? Mas aquela coisa de sempre, mundial, o time mais fraco vai tentar fazer o tal jogo da vida, mas o primeiro tempo do Flamengo foi muito superior, o Esperança não conseguia chegar perto da área do Flamengo, deu um chute no gol, que não foi nem no gol, chutou uma bola que a defesa bloqueou, isso com 25 minutos do primeiro tempo e mais nada. E acho que aí faltou um pouco mais de sangue nos olhos, um pouco mais de letalidade, de buscar o gol, finalizar mais. O Flamengo teve posse de bola acima de 70% todo o primeiro tempo, chegou a bater 80% em dado momento, já com uns 30 minutos, uma coisa absurda, um número muito alto, mas finalizou só 7 vezes. Então era para ter arrematado mais, era para ter pressionado mais para tentar resolver o jogo. Mas esse para mim, defeito desse time, já falamos sobre isso há algum tempo. É um time que se defende muito bem. Dos últimos 16 jogos, o Flamengo tomou gol só em 3. É um time que sofre muito poucos gols. Não toma gol a 4 jogos. E os últimos que tocou gol foi naquele jogo contra o Botafogo da Paraíba no Maracanã, que houve até um certo relaxamento, né? Erro também do goleiro lá, do Matheus Cunha, goleiro reserva e tal.
Mas o Flamengo toma muito poucos gols, precisa melhorar um pouco seu desempenho ofensivo e ser um pouco mais incisivo, né? Isso faz, inclusive, com que o Luiz Araújo seja hoje mais do que fundamental. Ele, de novo, foi super importante com uma assistência e um gol. É um cara que chuta, né? E ele faz o gol quando ele vai para o lado onde ele é melhor, que é o lado direito. Ele traz a bola para a perninha esquerda dele e sempre finaliza quando abre um espaço, ao contrário de outros jogadores que hesitam muito na hora de arrematar, mesmo quando a chance se oferece. Acho que esse foi o ponto negativo do Flamengo nesse jogo. No segundo tempo, por exemplo, o Flamengo finalizou 4 vezes, o Esperance 5. Uma vez só com perigo, é verdade, e isso também faz parte, né? Mas quase tomou o gol. O pessoal não viu o jogo do Chelsea. O Chelsea do mesmo grupo estava 1-0 contra o Los Angeles e não fez o gol por muito pouco. A bola passou por toda a pequena área e o jogador chegou, aquele Boanga, né, chegou atrasado e escorou, a bola foi para fora. Poderia ter empatado o jogo ali. Logo depois o Enzo Fernandes fez 2-0. Até parecido, né? Porque quando teve as melhores chances, ou a melhor chance, o Esperance, o Flamengo fez 2-0 logo depois. Mas a chance do adversário do Chelsea foi ainda mais clara. Isso vai acontecer em algum momento. O adversário, mais fraco que seja, uma hora se lança um ataque, teria uma ou duas situações. No caso, o Rossi fez uma defesa com algum grau de dificuldade. Mas o domínio foi absoluto. Só acho que o Flamengo poderia ter resolvido o jogo mais rapidamente, não ficando naquela situação de um certo risco, porque qualquer jogada eventual, você toma um gol de empate e compromete toda uma atuação. E dava para ganhar por uma diferença maior de gols. Tivesse um desempenho ofensivo um pouco mais eficiente, um pouco mais incisivo, né? Poderia vencer por uns 3-0 pelo menos. Agora, repito, não é um adversário desafiador, é um adversário bem inferior, mas acho que no contexto da estreia de uma competição como essa, foi uma atuação satisfatória, mas aquém do que poderia ser, justamente pelo aspecto ofensivo. Acho que o Flamengo precisa melhorar isso aí. Isso tem que ser visto, tem que ser discutido, tem que ser assumido pela equipe, pelo técnico, que precisa mudar. Internamente, inclusive, as pessoas sabem disso. Você conversa em off com o outro, realmente o time pode ser um pouco mais objetivo nesse aspecto. E o Jorginho, ele correspondeu às expectativas porque é um jogador muito acima da média, né? Então é muito lúcido em campo. E ontem, até eu perguntei ao Felipe depois na coletiva, ele até falou, os dois jogam lado a lado. Jogam lado a lado quando o time está com a bola em progressão. Mas quando tem a saída de bola, um dos dois baixa entre os zagueiros. E quem fez isso ontem, a boa parte do tempo, foi o Eric Pulga. No segundo tempo, até o Jorginho apareceu para fazer a saída de bola, como ele gosta, ele até falou isso na coletiva de apresentação. Mas ontem o Pulga fez isso e o Jorginho se projetava um pouco mais. E foi importante, porque ele participa dos 2 gols. Ele começa a jogada do primeiro gol, é ele que aciona a Arrascaeta para o Varela faz o cruzamento, o Luiz Araújo escolhe, o Arrascaeta faz 1-0, e ele dá o passe para o gol do Luiz Araújo no segundo. Então, ele até um pouco mais à frente, acabou participando dos 2 gols. O primeiro gol, a bola está na linha defensiva ali com o Eric Pulga, gira, vai na esquerda, Ailton Lucas volta para o Jorginho, ele já coloca para o Arrascaeta num passo um pouco mais longo. E daí tem a progressão até o gol. Então acabou funcionando bem. O De La Cruz pode estar disponível na sexta-feira, e aí olha o luxo do Felipe Luiz. Ele pode ter Eric Pulga, De La Cruz e Jorginho. Esses 3 caras, para escolher 2 volantes. 2 volantes são 3 jogadores de altíssimo nível. Então, assim, é uma fartura muito grande para esse setor. Na hora que o ataque acertar um pouco mais, eu acho que vai melhorar bastante. E uma das razões pelas quais o ataque ontem talvez não tenha acertado é que o Pedro claramente ainda está fora da sua melhor forma física e técnica especialmente, eu diria, física acho que nem tanto, acho que é mais técnica. Falta às vezes confiança em alguma jogada, normalmente ele arriscaria, e ignorar isso também é uma tolice. Tem que entender o contexto. O cara ficou 7 meses parado, achar que ele vai voltar voando, não tem como. Então é necessário ter um pouco também de paciência. Tem tido poucos momentos assim para jogar. Ontem ele foi titular, mas não tem sido titular. Então tem isso também. O Pedro vai melhorar, evidentemente, com o passar do tempo ele vai produzir mais. A volta do Plata foi importante, ele participa do início da jogada do segundo gol, inclusive, com aquela famosa casquinha, né? Ele faz isso muito bem. É impressionante como ele tem tempo de bola, não tem nem 1,80 m, tem 1,78 m, 77, mas a bola é lançada, ele sempre consegue dar sequência escorando. Ele que toca do Bruno Henrique, a bola é cruzada, chega depois do Jorginho do outro lado, e depois do Varela, né? E o Luiz Araújo faz 2-0. Então, essa foi uma atuação que teve virtudes e a deficiência ofensiva, que é um velho problema, acho que foi o único ponto negativo nesse contexto. Fosse um time mais letal, venceria o Esperance por um placar mais elástico. Esse seria mais compatível com a diferença técnica entre as equipes e com o volume de jogo que o Flamengo teve. Agora, a repercussão internacional é muito boa, tá? É que a gente está acostumado a ver o Flamengo, sabe que o Flamengo tem esse problema e precisa melhorar nisso aí.
Mas quem não vê o Flamengo ficou muito impressionado com a organização tática da equipe. Eu estive vendo agora, ontem de madrugada, depois que eu voltei da viagem, fiquei olhando aqui a repercussão de jornalistas internacionais, veículos, né? E hoje de manhã também, muita gente elogiando. É claro que o fato de ser o técnico, um ex-jogador que fez carreira praticamente toda lá na Europa, também ajuda a gerar repercussão, que todo mundo conhece o Felipe Luiz. Mas muitos elogios, muita gente muito bem impressionada, especialmente com a maneira organizada e meio a europeia do time do Flamengo, que várias vezes ontem era um 3-4-3, né? Os dois zagueiros, o volante que vinha buscar a bola um pouco atrás, lá na frente o Luiz Araújo, ora o Gerson subindo, o Luiz Araújo ficava um pouquinho, né? O Arrascaeta e o Pedro, e os 4 homens do meio. E funcionou bem. Faltou, repito, ser um pouco mais objetivo, mais letal. Se tivesse sido fazendo mais gols, teria sido a atuação perfeita para uma estreia. Repito, um adversário que não é desafiador, mas que foi vencido com uma certa autoridade que poderia ter sido até um pouco maior. Acho que esse é o único ponto que tem que melhorar. E sexta-feira, um detalhe importante. O técnico italiano do Chelsea, o Enzo Maresca, já reclamou do calor. Ele reclamou de 2 coisas. Uma, o fato de ter jogado no estádio de Atlanta com 50 mil lugares vazios. Coisa que o Chelsea não está acostumado, porque os times ingleses só jogam para casa 100% lotada, né? O estádio com 70 mil lugares tinha cerca de 20, 21 mil torcedores, então tinha aproximadamente 50 mil cadeiras vazias. Ele achou aquilo muito esquisito. Isso repercutiu muito na imprensa inglesa, inclusive. Muita gente falando sobre isso lá. Olha o Chelsea jogando para o estádio vazio. O que é isso? O que significa isso? Bem, o povo aqui não é apaixonado por futebol, né? Algumas regiões você vai ter mais gente interessada, né? Nova York, Miami, talvez uma outra cidade, mas Atlanta não, como aqui, na Filadélfia também não. Os caras até vão lá no jogo do time da cidade, que lidera a liga, lá, estádio para 18 mil pessoas, mas jogos de outros times realmente não despertam o interesse das pessoas. E a outra coisa que ele falou foi do calor, dizendo que o calor é muito forte, jogaram num clima abafado, e sexta-feira a previsão, o jogo é 3 da tarde na sexta, é de 30 graus na hora do jogo. Isso pode contar aí uma sensação térmica de 33, 34 talvez. Eu estou tomando por base o que eu mesmo senti semana passada, 32 graus, você olhava lá, sensação térmica 35, 36. Então, ele já fala em revezar jogadores. Então pode ser que ele mexa, parece, né? Tudo indica que ele vai mexer no time, talvez alguns titulares não joguem e possa preservar alguns jogadores, já fez isso mais ou menos nesse primeiro jogo. Então talvez o Flamengo enfrente o Chelsea mexido por conta do desgaste, final de temporada, calor, e também pensando em administrar um pouco o seu elenco, o Maresca, para seguir na competição, né, sem desgastar demais os seus atletas. Isso também pode ser muito importante no jogo de sexta-feira. E eu acho que pode dar jogo. Se o Flamengo fizer um bom jogo, o Flamengo fizer um jogo correto, o Flamengo jogar bem, jogar o que pode, claro que dá jogo. O Flamengo tem jogador para isso. Flamengo e Palmeiras têm time para enfrentar essas equipes. Eu falei, o Palmeiras poderia ter vencido o Porto, que ele é o mais fraco dos europeus. Faltou também o quê? O Palmeiras? Definição das jogadas. Aproveitar o volume de jogo e as chances criadas. E não aproveitou. Então acabou empatando com um time que era vencível, digamos assim. Mas mesmo aqueles mais qualificados, não os top de linha. Acho que pode dar jogo sim, fazendo um bom jogo, encaixando um bom jogo. Dá para chegar, dá para enfrentar e para fazer um bom papel. Nem fala, né? Nem fala isso, porque o Vampeta já começou a tremer, já falou que vai ter jogo, que o Flamengo pode surpreender o Chelsea. Então eu não quero, meu amigo Marcos André, além de mais duro, que ele está mais duro hoje, perdeu 100, que ele fique ainda preocupado com o que pode vir pela frente, Bruninho. Até porque, Bruno Prado, a gente estava falando ontem, e aí eu até disse que eu não acho nada improvável o Flamengo arrancar um empate, pelo menos, contra o Chelsea. Não acho esse time do Chelsea nada demais. Hoje, não acho mesmo. O Chelsea, algo demais. Ainda mais com essa informação do Mauro, que o Chelsea pode fazer um rodízio, pode colocar aí jogadores titulares no banco, poupar alguns titulares por causa do calor, por causa do fim da temporada. Ou seja, cresce a chance do Flamengo conseguir um empate, pelo menos. E aí a minha pergunta é a seguinte, Bruno. Flamengo tem Chelsea e Los Angeles FC pela frente. O Chelsea tem o Flamengo e o Esperance pela frente. Num possível empate entre Flamengo e Chelsea, quem você acha que é o adversário mais fraco? Esperance ou Los Angeles FC? Para que Flamengo e Chelsea tentem, numa possibilidade de empate entre os dois, fazer saldo de gol. Quem tem mais chance de golear,
Um dos dois. Flamengo, Los Angeles, ou Chelsea, o Esperance. E outra, Bruno. Realmente uma boa repercussão internacional. Eu até vi hoje que o AS, além de elogiar muito o Filipe Luís, os jornais da Espanha, né, onde ele foi mais ídolo, lá no Atlético de Madrid, disseram: Chelsea, cuidado. Foi uma das frases na reportagem do AS falando sobre esse time do Flamengo. Bom, dos outros dois do grupo, eu gostei mais do time do Los Angeles do que do Esperance. Inclusive, até comparando com os outros americanos, que é a liga que eles disputam, para mim o Los Angeles é o melhor dos três ali, em relação ao Seattle, ao Inter Miami. Para mim o Inter Miami é o pior, depois o Seattle e depois o Los Angeles. Entre o Los Angeles e o Seattle, eu achei o time do Los Angeles mais organizado. O Seattle Sounders deu um susto no Botafogo, mas defende muito mal. E eles são meio atrapalhados também para chegar a finalizar. Eles arriscam bastante, assim. Eles, quando estavam perdendo o jogo, foram para cima, quase empataram. O Los Angeles eu achei um time mais bem postado, mais bem organizado em campo. Gostei mais do Los Angeles do que do Esperance. E do Flamengo, o Flamengo é um time muito bom, um time organizado, um time que é bem treinado. É um time que tem realmente, o Felipe, ele fez a carreira dele praticamente toda como jogador na Europa, as referências dele como treinadores são treinadores europeus. Então é um time que tem uma maneira de jogar mais próxima de times europeus, como o Palmeiras também. São estilos diferentes um pouquinho, mas são times muito bem organizados, assim, são times que... o Felipe, ele gosta muito de ter a bola, mas eu nem vejo assim, o Flamengo como um time que ele vai se impor totalmente por envolver o adversário. Acho que ele se impõe mais pressionando, até mais do que rodando a bola. O Flamengo tem essa dificuldade até de finalizar mais, mesmo dominando o jogo, porque quando ele já não tem o gás para pressionar tanto, ele ainda tem um pouco de dificuldade de articular jogadas quando ele está com a bola, sem aquela mesma força de início de jogo e o adversário está fechado. Acho que o Flamengo se impõe mais assim pela pressão mesmo, de roubar a bola muito rápido, de roubar a bola e ter defensores e volantes que saem bem com a bola. Então a bola rapidamente volta com qualidade para o ataque para pressionar mais o adversário, que é um estilo de jogo muito de alguns times europeus. Então o Flamengo é um time forte, tem os seus dias bons e ruins, como todos os times, e pode fazer um jogo, sim, competitivo com o Chelsea. O Chelsea é uma equipe que, na temporada passada, ganhou a Conference League e brigou por vaga na Champions e conseguiu uma vaga na Champions nas últimas rodadas ali do campeonato inglês. Brigou ali com o Newcastle, com o Aston Villa, com o Nottingham Forest. Até na última rodada ele vence o Nottingham Forest num confronto direto e conquista a vaga, mas é um time que não briga nesses últimos anos pelo título, por exemplo, da Premier League. Tem brigado o City, que esse ano não foi bem, o Liverpool e o Arsenal. São os três que têm brigado ali nos últimos anos. Então o Chelsea, ele está num segundo nível ali no futebol inglês. E dá para o Flamengo, sim, fazer um jogo bom com o Chelsea. Dá para fazer. Acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Acho que não é um jogo que o Flamengo vai encarar. Acho que não vai ter um momento de domínio do Chelsea em cima do Flamengo. Isso eu acho que não vai acontecer, não. Acho que vai ser um jogo bem igual. Ô, Vamp, voltando àquela pergunta, você acha que o Filipe Luís hoje já começa a chamar atenção no futebol europeu? Por quê? Porque comentaram já tiveram notícias lá no Marca e no AS, trazendo o retrospecto dele, dizendo que ele já tem 3 títulos em menos de 30 jogos. Agora dizem, Chelsea, cuidado, porque o Flamengo está bem organizado. Isso pode ser um risco para o Flamengo, Vamp, porque esse cara tem um baita potencial, na minha opinião, de fazer uma era no Flamengo como o Abel Ferreira faz no Palmeiras, Vamp. Deixar o Filipe Luís trabalhar, né, Tico? Lógico que o Mundial de Clubes te leva ao nome, né? Um patamar maior. Ele foi atleta do Chelsea, vai enfrentar o Chelsea aí na próxima rodada, né, ex-atleta do Chelsea. Há clubes espanhóis, onde ele jogou por muito tempo no Atlético de Madrid, que também está disputando o Mundial de Clubes. E aí todo mundo sabe quem é a imprensa que cobre o futebol mundial, sabe quem são os treinadores de cada equipe, né? E o Filipe Luís tem uma carreira internacional brilhante, mas acho que é muito cedo, deixa ele trabalhar. O Mundial de Clubes só vai dar mais bagagem ainda para ele, né? A pessoa ganha do Chelsea. O Chelsea tem um treinador novo também. Isso aí, ganha do Chelsea, bom para o mercado, bom para ele, né? Vai ganhando mais bagagem para comandar ainda melhor a equipe do Flamengo. É isso, né, Flávio? Você já falou aqui
que ele pode ser até um cara para abrir portas para técnicos brasileiros no exterior. Só que eu acho difícil, né? Eu acho que ele é uma exceção, porque ele foi ídolo lá no Atlético de Madrid, jogou no Chelsea, fala inglês, fala espanhol, né? Coisa que poucos treinadores brasileiros têm a oportunidade. A grande maioria nem é conhecido lá fora. Ele não. Ele tem essa vantagem de já ser conhecido lá e de falar os idiomas, né? E também de ser muito bom. Porque o primeiro trabalho dele como profissional, ele já fazer dessa forma, é muita personalidade e muito talento, Flávio, e muito estudo, né? Agora ele vai precisar, Pilhador, aceitar baixar o nível de trabalho. Ou seja, ele vai ter que, para entrar na Europa, ele vai ter que pegar um time menor ou vai ter que se auxiliar de algum técnico importante. É essa maneira que ele vai entrar. Então o Simeone, por exemplo, ele pegou um time de segunda divisão da Itália, acho que foi o Cagliari, quando estava na segunda divisão. Os caras têm que entrar assim, por equipes menores e depois eles vão tendo oportunidade. O próprio Gattuso, né, que agora está sendo cogitado para a seleção italiana, estava Foi contratado. Foi já contratado, né? Então, ele estava na Croácia. Então, você vai ter que fazer trabalho assim. Você vai ter que começar numa situação menor, aceitar essa diminuição para que ele possa efetivamente entrar na Europa. Mas sim, falar o idioma, ser conhecido, ter sido um jogador importante, está fazendo um bom trabalho e muito provavelmente com os cursos da UEFA, que ele deve ter, eu acho que não tem erro, ele pode abrir mercado, abrir portas, seria muito importante para o futebol brasileiro esse tipo de situação. É claro que os técnicos argentinos principais, eles estão na Europa e não há um benefício específico para o futebol argentino, né, interno. Mas, de qualquer forma, é uma maneira de você difundir o seu conhecimento, o seu trabalho e até o trabalho do país de origem. Então, acho que o Filipe Luís ele pode ser esse cara de abertura de espaço, mas ele não vai começar por um time do porte do Flamengo na Europa. Ele não vai ser contratado para o lugar do Simeone no Atlético de Madrid, não vai para o Real Madrid, ele vai ter que começar por um time menor. Eu, se fosse ele, faria isso, mas aí é questão de escolha de cada um, de plano de carreira de cada um.